Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e nessa reta final antes do Enem eu estou disponibilizando todo dia no meu Instagram várias questões sobre os assuntos mais cobrados na prova. No dia seguinte eu venho aqui e faço um gabarito comentado da questão que a galera vota como a questão mais difícil. No final do vídeo eu sempre dou algumas pequenas dicas do que você deve revisar sobre esse assunto, faltando poucos dias para a prova. Ontem eu coloquei questões sobre o período entre guerras, que de história geral é um dos assuntos mais cobrados na prova. A questão que a galera votou como mais difícil foi uma questãozinha falando sobre o tal do fascismo italiano, um dos assuntos rotineiramente mais importantes dentro desse período entre guerras. Vou colocar ela na tela e a gente resolve junto. Tradicionalmente, eu sempre falo pra galera, antes de começar a fazer de fato a leitura do texto, dá uma olhada no enunciado, no comando da questão, pra já entender o que a questão quer e você não perder tempo lendo o texto à toa. Se você ler primeiro o enunciado, você já vai pro texto procurando informações que te ajudem. No caso dessa questão, do PPL de 2016, o enunciado fala assim: a retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Então a gente tem que falar qual foi o objetivo dessa retomada da antiguidade clássica. Vamos ver o texto para ver se ele nos ajuda. Eu já deixei algumas coisas importantes marcadas ali para facilitar a nossa vida. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del Impero, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, e servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. Percebam que o texto fala sobre o tal do Mussolini, o texto fala sobre o fascismo italiano, lembra dos 10 anos da chegada de Mussolini ao poder na Marcha sobre Roma, e nos trechos que eu destaquei, perceba se você pega já uma informaçãozinha que vai te ajudar a responder a questão. Olha só, em outubro de 32, o Mussolini irá inaugurar a nova Via Sacra do Fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto e Trajano, que servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Ali vão se celebrar os imperadores e homens fortes. Agora vamos lá. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural, as estátuas do César, do Augusto, do Trajano. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... A letra A fala assim pra gente: afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. Cara, não faz muito sentido eu inaugurar estátuas de César, de Augusto, para afirmar um ideário cristão. Naquele contexto, o cristianismo ainda nem era uma realidade. Então não tem como eu falar de homens que viveram antes de Cristo para reafirmar um ideário cristão. Vamos descartar a letra A. A letra B diz assim: utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Quando você lembra do fascismo, daquela ideia de um culto ao líder em torno da figura do Mussolini, quando você lembra da ideia de um unipartidarismo, quando você lembra da estrutura do fascismo, talvez você consiga perceber que celebrar os imperadores, os homens fortes, a glória do império de um tempo onde a Itália mandava no mundo, talvez isso tudo possa sim ajudar a justificar esse regime político que buscava colocar de novo a Itália em um papel de grandiosidade. Pelo menos esse era o discurso, e que, claro, tinha uma centralidade da figura do Mussolini muito grande. Então eu lembro do César, eu lembro do Augusto, eu celebro os imperadores, eu celebro os homens fortes, eu celebro a Itália grande e vou utilizando isso tudo para justificar esse modelo que eu implementei por aqui. Essa B é interessante, deixa ela guardada e vamos ver as outras. A letra C diz assim: difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais.
Gente, se a gente for pensar nos costumes sociais da época do Império Romano, eles não têm muito a ver com os costumes sociais da época do século XX. Então não faria muito sentido eu resgatar a antiguidade para moralizar costumes sociais, porque eles são completamente distintos. Essa letra C está furada. A letra D diz: refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. Que participação política é essa que a gente está falando? Só se for uma participação política de adesão ao regime. Porque oposições ao regime, como vocês sabem, no modelo fascista não eram exatamente bem aceitas. Então será que eu estou refazendo o urbanismo para favorecer uma participação política? Será que esse governo estava extremamente interessado em ampliar o leque das discussões políticas? Não me parece ser a coisa mais interessante, não. Letra E. Recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. Gente, o texto fala de Augusto, de Trajano, o texto fala da glória do Império Romano. A gente está destacando um período republicano? Não, a gente está destacando um período imperial. Então a gente não está falando de uma recomposição da organização republicana. O texto cita principalmente o período imperial. Então, de fato, como a gente já desconfiava, o gabarito é a letra B de bola, que diz assim: utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. É exatamente isso que está sendo feito. O fascismo, que é abordado na questão, é um dos assuntos que o Enem gosta de citar quando ele pensa nesse período entre guerras. Mas não só o fascismo italiano costuma ser citado pelo Enem. Eu poderia te dar também mais outras 3 coisas para você ficar de olho nesses últimos dias antes do Enem. E essas 3 coisas são: 1. A tal da crise de 1929. O Enem, tanto na sua prova regular quanto no PPL, vira e mexe aborda a crise de 29 pensando principalmente em 2 coisas. 1. Quais foram as razões dessa crise de 29? O Enem gosta de pensar naquela ideia de superprodução aliada a subconsumo. 2. Quais foram os métodos utilizados para combater essa crise? E aí o Enem sempre gosta de pensar no New Deal do Roosevelt como um momento onde o intervencionismo estatal entra com força nessa jogada e vai ser importante nesse cenário de uma recomposição pós-crise. Além da crise de 29, é legal você sempre lembrar do nazismo, o caso alemão. No Entre Guerras, com certeza, esse é um dos assuntos mais destacados. E quando o Enem fala de nazismo, ele gosta muito de lembrar daquela ideia de uma superioridade da raça ariana, de uma crença na superioridade da raça ariana que desembocava em outras coisas. Por exemplo, as práticas antissemitas, por exemplo, as práticas de eugenia. Quando o Enem pensa em nazismo, especialmente esse é o foco que ele tem gostado de dar. Uma terceira coisa legal para você dar uma última revisada nessa reta final para o Enem é na Guerra Civil Espanhola. Um assunto que muitas vezes fica meio esquecido, passa meio batido nas aulas, mas que o Enem já citou várias vezes na prova do PPL. E, geralmente, quando é muito citado na prova do PPL, em algum momento ele chega também na prova regular do Enem. E quando apareceu Guerra Civil Espanhola, geralmente o foco que se dá a esse evento é lembrar dele como um momento importantíssimo para o fortalecimento de uma luta contra o fascismo. Todo movimento que se dá dentro da Guerra Civil Espanhola é visto como auxiliar no crescimento de uma luta geral, de um pensamento geral de necessidade da luta contra o fascismo. Então, além do fascismo italiano, é legal você dar uma olhada rápida na crise de 29, razões e formas de combate. No nazismo, pensando principalmente nessa crença de uma superioridade da raça ariana e no que isso implica, e você pensar também em um assunto meio esquecido, a Guerra Civil Espanhola, mais interessante para você ficar de olho. Ainda hoje eu disponibilizo lá no meu Instagram mais questões sobre um dos assuntos sempre cobrados no Enem, e amanhã eu venho aqui para poder fazer o gabarito comentado da questão que a galera votar como mais difícil. Espero que esteja sendo útil nessa reta final. Um beijo grande, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.